Opa, estamos ao vivo. Boa, já temos aí 5 pessoas aí já, o pessoal tá entrando. Exatamente, isso aí. E aí, Sejam Eduardo, tudo bem-vindos, jóia? pessoal. Pô, muito legal, hein? Rodrigo, o pessoal, vamos segurar um pouquinho para o pessoal entrar aí. Eu acho que vai ser assunto aí, vai. O pessoal teve gente que nem acreditou no assunto quando eu comentei. O pessoal falou que era mito. Até que se prove o contrário. Churn negativo, nunca nem Se é vi. negativo, se é negativo é mito, até que se prove o contrário. Recebi uma mensagem assim ontem. Pô, Churn negativo realmente é um assunto polêmico. É um assunto muito polêmico polêmico. que envolve muita variável e que a gente vai falar bastante sobre elas aí hoje. Pô, que legal, cara. Pô, tava vendo sobre o churn negativo, o pessoal chama de santo grau. O santo grau do churn. O Quem consegue sonho de todo chegar lá? mundo. O sonho de todo mundo, exatamente. É ótimo, né, cara? Pô, é legal, o pessoal tá chegando aí. Entrando mais um pessoal aí, ó, vamos fazer o seguinte, vamos esperar até as 17h08 e a gente começa. 5 minutinhos aí para quem já tá, sei lá, pegar uma água, já se preparar aí e tudo mais. Na hora que a gente entrar no flow de conteúdo, assim, é importante que a galera já esteja conectada. Então, pessoal, acho que 17h05, né? 17h06, 3 minutinhos aí. Eu acabei de mandar em alguns grupos aqui de uma galera que acho que pode se interessar também. Legal, cara. Legal, já vamos. Esse assunto aí realmente merece destaque mesmo. Ele acaba sendo uma coisa muito legal até para nós aqui da Sales Hackers. A gente trabalha com esse conceito aí de crescimento escalável. A gente trabalha nesse modelo junta CS e vendas. Vocês realmente, quando eu vi aquilo ali, parecia miragem, né? Parecia miragem, cara, não é possível. Eu falei, não, é possível, a comunidade precisa saber disso, cara. Pessoal, todo mundo precisa saber em detalhe disso. Ó, já tem 10 pessoas aí, ó. Só para quem entrou agora, a gente está esperando um pouquinho. A gente vai começar de 17h06 em ponto. A gente dá o start no conteúdo, viu, pessoal? A gente tem muita coisa bacana para apresentar para vocês aqui hoje sobre o tema. Quem quiser já ir se apresentando, tem um chat aqui do lado, viu, pessoal? Se apresenta, fala o nome da empresa que você trabalha ou que você gerencia. Dá um alô pra gente aí, vai ser bem legal conhecer vocês. Legal. Até para a gente ver se está funcionando o chat mesmo aqui, se está ok. E se vocês estão ouvindo e vendo a gente corretamente também, pessoal, comenta, por O favor, áudio aqui do lado. tá bom o áudio, precisa levantar, baixar o volume aí, como é que tá? Boa, valeu, ó, o Guilherme aí, ó, o Guilherme, Legal, ó, Raul, massa. colega do pessoal lá da STF já tá Aula do ICF, pô, legal, top. hein? Tá legal o áudio aí, pessoal? Áudio perfeito, tudo ok. Pô, Ó, legal. que massa. Isso aí. Mossoró, Rio Grande do Norte. Pô, Pô, que legal, bastante gente legal. aí. Estamos dando a hora já. Vamos lá então, vamos dar bala. Vamos dar Você bala. puxa o barco aí, Edu? Puxa o barco, pessoal. Vamos lá então. Vamos lá então, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. A gente está começando aí mais uma sessão do webinar Sucesso na Prática. Aí a gente tem hoje um convidado ilustre aí que é o Rodrigo da Stay App, nosso convidado. Ele vai convidar, vai explicar para nós aí muita coisa que fizeram lá no Stay App. Quando a gente passou o olho dentro dar uma contextualizada para a galera como é que começou tudo, né? A gente tanto eu como o Rodrigo, a gente é participante do grupo do Facebook do Growth Hackers Brasil, né? Até deixa convite para o pessoal também conhecer. Pessoal, quem não conhece tem que estar lá. Tem que estar lá, tem que estar lá. Lá pô, o pessoal compartilha vários hacks, vários experimentos, vários testes que realmente vale a pena o pessoal conhecer. E, cara, a gente tava navegando ali no Facebook, vendo as mensagens,
E poxa, a gente eu sou sócio e diretor de Customer Success da Sales Hackers, né? A Sales Hackers, ela é uma consultoria de Customer Success e de vendas, né? A gente tem um foco muito em crescimento escalável, então a gente ajuda a estruturar processos comerciais e processos de CS nas empresas. Então a gente fica muito focado em técnicas de venda, em técnicas de estruturação de processo de CS. E eu estava navegando no Facebook e olhei um título que me chamou muito a atenção, que foi, tipo, na época até estava menos 1% na época, né, Rodrigo? Menos 0,8% na época. Menos 0,8%. Depois ainda chegou a menos 4%, ainda, e foi como atingimos o churn negativo de 0,82%. Uhum. E aí eu falei, não pode ser verdade, porque eu falo que até, galera, tipo, a galera do CS até fala, tipo, olha, churn negativo é mito até que se prove o contrário, assim, o pessoal realmente, né, é difícil efetivamente visualizar alguém que conseguiu chegar no churn negativo, né, a gente vai explicar muito mais o que é realmente o churn negativo, e então, cara, tipo assim, antes de mais nada, a gente viu aquele negócio, no final, o Rodrigo detalhou todo o case, né, explicou, né, e ele falou ainda, poxa, pessoal, eu fico super aberto aí para uma live, quem quiser fazer o convite para fazer uma live para detalhar melhor o case aí, como é que a gente faz, como é que a gente fez, o que a gente fez para estruturar, quais foram as fases, né, aprender com os erros, né, Rodrigão, tipo, ir puxando e aprendendo com os erros e fazendo, e conseguir fazer com que a receita, né, o churn negativo, basicamente é que a receita advinda dos próprios clientes é maior do que aquela receita perdida em cancelamento, né? Então, isso é um sonho para qualquer empresa SaaS, B2B, SaaS ou não SaaS também, qualquer modelo de negócio B2B, B2C. Então, vou passar a bola aí para ti, Rodrigão, se apresenta aí, fala aí quem você é aí, e obrigado aí pela presença, pelo convite aí, pelo de aceitar o convite aí, para compartilhar esse conteúdo massa aí com a galera. Show de bola, Eduardo. Cara, eu que agradeço aí, muito bacana. Acompanho a Sales Hackers já tem bastante tempo, então eu acho que ambos estamos onde queremos estar, né? Fico feliz do convite. Mas, cara, bom, vamos lá. O Guilherme até citou aqui que o Wix também tem um churn negativo, né? Achei super legal. A gente... Assim que a gente começou a caminhar para o churn negativo, começou a ter um volume interessante de vendas para a base interna e começou a reduzir o número de pessoas que cancelavam, a gente foi pesquisar a respeito e justamente o case do Wix foi uma das coisas que a gente usou bastante. O Wix ele vende para small business, né, que é o SMB que a gente escuta falar. Então o mercado deles é muito parecido com o nosso mercado. Né? Então, no final das contas, a gente olhou aquela curva deles, né, que é a curva que fala sobre churn negativo, a empresa ela cresce assim. Chega uma hora que ela fica desse jeito, que a curva vai reduzindo. No churn negativo, ela é assim. Tipo, é uma rampa zona mesmo, sabe? Tem um gráfico na internet que mostra justamente isso, né? O gráfico mostra a diferença do crescimento do churn 2%, que é tipo assim, é algo super rentável dentro das empresas, né? Tem empresas que tem 4%, 5%, churn 0%, uma curva maior, e churn negativo, uma curva de crescimento gigantesco. Então, realmente por isso que realmente é difícil acreditar. É crescimento exponencial aí, que nem diz o Guilherme mesmo. Demais, demais. Bom, mas vamos lá, deixa eu contextualizar duas coisas que eu acho extremamente importantes para a gente começar aqui, né? Que é o seguinte: a primeira é o que é a StayApp, né? Para quem não me conhece, me chamo Rodrigo Oliveira. Hoje eu sou CRO da StayApp. CRO é um cargo meio novo que está surgindo aí, não tão novo assim, né? Na verdade. Mas a Rock já faz CRO, já tem um responsável, e eu não escolhi ser CRO. Aconteceu que no momento da empresa, o meu envolvimento inicial, que era marketing, começou a tomar uma proporção muito grande comercial, e aí eu pensei um belo dia, por que eu pego as coisas do comercial e aplico em CS, né? Então, quando eu percebi tudo que estava relacionado ao aumento da receita e a retenção dessa mesma receita, estava na minha mão. E quando eu notei que tipo, tudo isso já estava acontecendo, eu falei, cara, tá legal, vou trocar meu cargo no LinkedIn de CMO para CRO, que é tudo que é responsabilidade da receita, né? E bom, o StayApp hoje a gente é uma plataforma que ajuda os consumidores a cumprirem jornadas de compras
em estabelecimentos físicos com mais eficácia. O que é isso? É tipo, o cara comeu na sua hamburgueria hoje, se ele gostou, teoricamente ele vai retornar em até 7 dias. A minha ferramenta ela faz com que esse período realmente aconteça numa proporção maior, com que o seu cliente não deixe de voltar na sua loja, né? Então, no final das contas, a gente tem uma ferramenta de pós-venda que usa um programa de fidelidade, né? Que é como o cliente entra na base, a gente gera um lead no ponto de venda, né? Então, para entrar no programa de fidelidade, o cliente tem que dar um número de telefone e tudo mais. Se ele coloca o número de telefone em toda visita, a ferramenta tem uma espécie de inteligência que consegue interpretar o comportamento do consumidor, e como a gente, na parte de SaaS, né, prestando serviço para o cliente, entende a jornada de compra do consumidor dele, a gente cria regras de automação via SMS, é o Smart Message que a gente fala, para poder fazer com que o seu cliente cumpra a régua de recompra, né, de retenção. Então a gente pode até brincar que a gente é uma ferramenta anti-churn para o varejo físico. Mas aí outro conceito, outra coisa que eu acho importante é explicar o que é churn, né? No final do dia, para quem não conhece, para quem não sabe, basicamente o churn é uma taxa de cancelamento ou rotatividade do cliente. Então, basicamente, é quando o cliente cancela ou quando ele para de usar o seu produto ou serviço, ou então ele reduz o valor que ele gasta com você, reduz um contrato, alguma coisa assim, ou realmente, no caso de quem... o churn, ele nasce em empresas de recorrência, do modelo SaaS, né? Software as a Service. Mas ele funciona, você pode aplicar a estratégia de entendimento de churn em qualquer tipo de negócio. Se você come espetinho todo dia, no espetinho do lado do seu escritório, e de repente para de ir lá, você deu churn do espetinho. Então, no final das contas, é uma métrica que qualquer business precisa estar olhando bem, né? Tá preocupado. É por isso que descontraindo um pouco, o pessoal, todo mundo fala, segura o churn, né? Segura o churn aí. Segura o churn, né? Amarra o churn, segura o churn. Porque o negócio é o seguinte, qualquer um pode cancelar, né? A gente sempre brinca lá na Sales Hackers que o churn não é a doença, né? O churn é um sintoma, na verdade, né? O que realmente o que vai causar o impacto do churn, do cancelamento, vai ter um impacto muito grande no lifetime value do cliente, né? Ou seja, o quanto tempo ele vai continuar pagante no teu SaaS, né? E a gente na Sales Hackers, a gente valida muito a relação de crescimento, como a gente trabalha o conceito de crescimento escalável, um indicador bem funcional que a gente trabalha é na relação CAC-LTV, né? Que é quanto que cada cliente, quanto que custa cada cliente e quanto que esse cliente se paga ao longo do tempo, né? Então, essa proporção aí geralmente tem que estar numa média de 3:1, que é uma média boa do mercado, né? Mas, sem dúvida, assim, a melhor forma que a gente tem aí para aumentar a lifetime value e reduzir churn é estruturando uma base de customer success, uma área de customer success. Mas a gente costuma dizer que o CS, ou Customer Success, não é uma área, né? O CS ele inicia como um mindset, na verdade, né? Ele tem que ser algo que todo mundo da empresa consiga tirar do papel aquele discurso client first, na verdade, né? Que a gente consiga fazer com que todas as empresas realmente pensem em como ofertar a melhor experiência para o cliente, né? A Stay App, a gente estava conversando, você disse que a Stay App nasceu com esse mindset também. Conta para nós como é que foi isso aí. Pô, legal. Eu vou contar um pouquinho, na verdade, de toda a trajetória. Eu separei basicamente em 8 fases da Stay App no que diz respeito a como a gente lidou com o churn. Hoje estamos em outubro, faltam 2 meses, então a gente está com 22 meses de mercado já. 22? Isso, 22 meses de mercado, esse é o nosso 22º. A gente completa um ano sempre no início de janeiro. A gente é o aniversário da Stay App, de quando a gente vendeu a primeira licença. Então, no final das contas, a gente tem um longo tempo aí que a gente já está lidando com churn, parece pouco, faz até pra caramba. Então, eu vou compartilhar com vocês. Já posso mandar bala, então? Eu tenho... Pode mandar bala. Fiz uma colinha aqui para mim em relação a essas fases, e aí eu quero explicar para vocês, e eu peço que qualquer dúvida que vocês tiverem durante a conversa, já quiser colocando no campo aqui do lado, vou ficar feliz em responder, e eu possa talvez até me lembrar de alguma coisa que eu não lembrei de trazer, tá? Eu vou até colocar legal, aqui para vocês. A gente até botou ali, pessoal, pode enviar suas perguntas, que no final do webinar a gente vai ter um espaço aí para um Q&A aí,
que a gente vai responder todas as perguntas, né? Então, escreva as perguntas aí no campo do chat. Conta para nós aí como é que foi que vocês desenvolveram esse mindset aí, quais foram os hacks, os famosos hacks que vocês Não, utilizaram. legal. Cara, então, antes da StayApp, eu e os meus sócios, todos os três, os três hoje, exceto o quarto, que é o CTO, a gente tem background de marketing, né? A gente está falando de uma pessoa que veio de marketing e TI, outra que veio só de TI e duas que vieram de marketing, né, de venda de negócios e tudo mais. Então a gente sempre teve muito contato com empresas. E prova disso foi que a nossa agência, a gente tinha uma agência de marketing digital, foi a primeira agência ouro do Centro-Oeste pela RD, né, pela Resultados Digitais. E o fato da gente ter tido essa experiência fez com que o nosso mindset de SaaS tivesse nascido quando a gente ainda era agência. Então, não, né? Porque não houve uma transição. A agência ela ainda existe, ela só não está mais. A gente só não está mais tão envolvido no processo mais, que é a B300. E aí, qual que é a questão em relação a tudo isso? A gente via uma série de empresas inovadoras, a gente está falando principalmente da RD, que a gente tinha muito contato, por ser uma agência com um score legal, a gente tinha um CS, tinha todas as coisas, e aí houve um pensamento de tipo, cara, se a RD do tamanho que faz CS, eu devia estar fazendo CS também, né? Então a gente começou a fazer CS na agência já, a gente já considerava, a gente não era atendimento, a gente era customer success daquela conta, né? Então o responsável por criar as estratégias, comunicar com o cliente e tudo mais. Então quando a gente começou a StayApp, quando ela foi começar a ter os seus primeiros clientes, a maioria não pagante, né? Que a gente começa de startup é assim mesmo, a gente tinha um mindset, eu gosto de falar sempre mindset before everything, né? Sempre você precisa ter um mindset, como você disse, afiado para isso. Então, qual que é a ideia? Eu falei, cara, eu estou criando um produto que eu vou tentar colocar ele no mercado e fazer ele funcionar. Se ele não funcionar, eu tenho duas opções, fazer birra porque as pessoas não usaram o meu produto ou tentar entender e criar uma experiência melhor com aquele produto, que é exatamente esse é o mindset para você começar a fazer CS, sabe? Eu até anotei aqui, eu falei, cara, para de amor com o seu produto no começo. Um dos maiores erros, assim, nem é tanto de churn isso, enquanto a startup está acontecendo, mas antes tem muita empresa que demora um absurdo para lançar o produto no mercado, fica muito tempo em prototipação, quer fazer um beta, mas quer fazer um beta bonito, e aí fica toda aquela novela e nunca lança o produto. Nunca dá o passo seguinte. Cara, eu tenho muita certeza de que, da frase que eu escuto muito, se você não tem vergonha do seu MVP, é porque você fez errado. E o nosso MVP era horrível, sabe? Tipo, então, mas a ideia era, cara, quero descobrir o que as pessoas acham horríveis nele. Não é o que eu acho horrível, é o que eles acham horrível. E o que eles acham legal, né? Então, a gente, por exemplo, chegou a criar uma funcionalidade no começo de geolocalização, de push através de geolocalização. Ninguém queria saber daquilo. Ninguém queria usar. Eu achei incrível. Parece incrível, mas ninguém queria usar. Então, no final das contas, a gente sempre tem que lembrar disso, né? E aí, cara, a gente fazia muito atendimento presencial, que infelizmente ou felizmente, tudo que vai ser implementado numa empresa precisa ser primeiro muito bem testado. Certo? A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma forma de testar ela no braço para depois escalar. É muito bobo achar que você vai escalar uma ideia que você nunca criou antes, sabe? Então, assim, no começo, a gente que tinha a parada do atendimento presencial, a gente chegou a ficar em balcão e para entender como é a experiência do uso do nosso produto e tudo mais. O nosso pensamento na época era, cara, se eu entregar o meu produto de graça e ninguém usar, ele tá ruim. E aí precisa entender o porquê. E a gente começou a ter aqueles primeiros clientes usando e tudo mais. Isso é o early stage. Early stage, cara, não existe regra, além de vai lá e faz na mão. Depois você pensa como é que você escala, né? Basicamente, essa é a fase 1, a fase que a gente colocou no mercado até a gente ter os clientes necessários para começar a trabalhar, né? E aí o CS era basicamente feito por nós. Então tinha dia que hoje é dia de fazer CS, hoje é dia de fazer CS formalmente.
pegava ali os 30, 40 clientes que a gente tinha, vamos repassar aqui, Anderson, passava para o CEO, Anderson vai ligar para 12, Rodrigo, você liga para esses 15 aqui, Marcos, você liga para esse aqui, que somos os sócios lá e tal. Cara, vamos fazer ligação. Liga para o cliente, pergunta se ele está usando. O que mais que eu falo? Não, conversa com o cliente, fica amigo dele aí. Aí qual foi o grande hack? Cliente, CS não é só para conversar sobre as coisas que estão relacionadas ao seu produto. O meu time de CS, eles têm que estudar coisas como precificação, compras e vendas no varejo. Ele tem que entender disso. Empreendedor, principalmente B2B, empreendedor é solitário. Ele não tem com quem conversar sobre esses assuntos. O CS ele precisa ser um especialista de mercado naquele nicho para poder ligar para o cara e conversar com ele sobre business, sobre negócio. O empreendedor, ele não quer ficar atendendo você para vamos usar essa parte da ferramenta. Não, ele quer conversar sobre negócio e eventualmente isso pode levar ao uso da ferramenta, né? Então, a primeira coisa de todas é que a gente tenta escalar até hoje, claro que não é da mesma forma. Por exemplo, eu contratar um CS que está tendo a primeira experiência em comunicação com o cliente, um CS Júnior. É totalmente diferente de pegar eu e meu sócio que já tínhamos anos de atendimento com empresas enterprise, né? A gente já sabia conversar sobre business. Mas, desde o dia 1, se preocupe em ser um parceiro de inteligência de negócio. Se você for B2B, do seu cliente, você vai ter grandes chances, né, de ter sucesso em CS, né? A gente costuma dizer aqui que geralmente o CS, essa entrega de CS é uma forma de entregar valor, na verdade, né? Tem que estar sempre pensando em entrega de valor, né? Com certeza. O cliente, para ele ver valor não só necessariamente nas features que tem no seu produto, né? Enfim, tem que saber sobre o mercado dele, sobre, né, aquele conceito básico, o que é resultado para ele, mas o que o contexto faz com que ele atinja melhores resultados, na verdade, né? Então, acho que... Não, demais, é atendimento consultivo. Então, assim, isso a gente fazia muito em vendas. Então, inúmeras vezes, vendedor meu já tava em call com o cliente e falava, não, cara, bobagem, você não pode contratar minha ferramenta, não faz o menor sentido para você está tendo problema de lucratividade, você precisa precificar melhor seus produtos, você está comprando de quem? Então, é esse tipo de atendimento que o cara quer, não é para você empurrar nada goela abaixo, né? Eu até já dei uma lida na pergunta do Guilherme aqui. Guilherme, isso aí é um pouco mais para frente, eu vou falar sobre isso, tá? Sobre essa questão de incentivos, a gente tem que, eu tô contando parte por parte, né? Mas vamos lá. Fase 2. A primeira fase é essa fase não escalável. A fase 2 vamos contratar uma pessoa para CS. Toda empresa, toda startup, principalmente SaaS, chega um momento onde agora precisa ter alguém para o departamento de Customer Success, né? Então, o que a gente pensou? Cara, primeira coisa, eu só preciso de alguém que tenha a minha cultura. Foi a única coisa que a gente pensou no começo. Eu não sei que tipo de habilidades técnicas, né, de hard skills eu quero que esse CS tenha, esse primeiro CS. Até porque a gente contratou nosso primeiro CS acho que no sexto mês de empresa. Cara, antes disso, era a gente tinha agenda para atender os clientes. A hora que a gente precisou de alguém, a gente pensou, tudo que eu preciso é que essa pessoa tenha a nossa cultura, que é uma cultura não escalável, bem de segurar as pontas da forma que for, porque a gente é early stage, na época a gente pensou, né? A gente é muito early stage, a gente não pode ter um CS que vai achar que ele vai ficar só aqui falando no telefone, sabe? Daí, a gente procurou até gente que tinha carro para poder eventualmente visitar cliente e tudo mais, e usava muito Uber no cartão da empresa e tudo mais. Cara, então o que aconteceu? Isso é outro importante, tem muito CS que acha que ter CS é só sentar no escritório e ficar ligando e ficar agendando reunião. O CS ele tem que ter um conceito do antigo vendedor lá que batia na porta, ia lá, fazia visita, tirar a cadeira. Cara, a Rappi faz CS, assim, eles fazem CS visitando, saca? Assim, claro que o cash burn deles deve ser absurdo por causa disso, né? Deve gastar muita grana, não é escalável, e a gente tá entrando no investimento seed agora. Então a gente está terminando de gastar o nosso segundo anjo. A gente pegou 2 anjos e estamos indo para o seed. Então agora a gente vai ter grana para poder fazer mais graça, mas por enquanto segura o recurso aqui, segura o recurso ali. O primeiro enterprise que a gente fechou, inclusive, que foram 22 lojas de uma mesma franquia,
cara, eu fui porta a porta, eu fui em todos eles fazer implementação presencialmente, sabe? Mas eu levei meu CS junto comigo para que ele entendesse e eventualmente pudesse fazer alguma coisa. Mas nessa fase 2, que a gente tem alguém, os founders só se envolviam no processo de CS quando tinha, por exemplo, um churn ou um novo projeto. Implementar uma nova feature, alguma coisa assim. A nova feature a gente não passava para o CS vender, porque às vezes o CS nem sabia tudo sobre o produto ainda no começo, né? Então, quando tinha uma nova feature, quando tinha um problema, quando pedia um churn, imediatamente o founder que estava atendendo aquele cliente antes entra em contato com o cliente. Então, essa foi a nossa segunda fase. A gente está falando disso aí de sexto a oitavo mês de CS na empresa, né? Então, basicamente, era segurando o churn e com alguém para atender, para falar com os clientes, porque eles estavam começando a ficar muitos. E aí foi a hora que a gente começou a criar os nossos primeiros critérios, né? Eu vou falar um pouco mais à frente sobre o score que a gente criou, mas a gente teve um MVP do score. Até depois eu quero saber um pouquinho também, Eduardo, sobre o score aí na Sales Hackers, quando eu for entrar no score mesmo. Mas a gente fez um protótipo sem saber o que a gente estava fazendo no começo, que era o seguinte: uma das features do nosso produto é o programa de fidelidade, correto? Sabendo disso, toda vez que um cliente ficava 2, 3 dias sem fidelizar ninguém, sem inserir clientes na base deles, a gente acendia uma lanterninha vermelha de ó o churn, ali vai dar churn. E aí o que acontece? A gente criou uma escala que era tipo, eu nem lembro, cara, era tipo, a gente teve que trocar até a primeira vez que a gente foi apresentar para o investidor, que era, acho que era voando, acelerado, morrendo, se arrastando, um negócio assim, era uma nomenclatura baseada no volume de utilizações. Tipo, não lembro, acho que era na UTI, um negócio assim, eram umas nomenclaturas nossas mesmo, tá? A gente colocou da zoeira mesmo. Então toda vez que um cliente... O conceito é legal, o conceito é monitorar o risco mesmo, né? Monitorar o risco da saúde do cara, né? Aí, conforme o volume de fidelizações, ou seja, de inserção de cliente na base deles, a gente ia levantando uma bandeirinha de churn para entrar em contato, né? Então, o nosso primeiro resquício de mensuração foi clusterizar a forma com que o nosso consumidor, a empresa que usa o nosso produto, se relacionava com o nosso produto. Então, a gente começou por essa parte aí. Foi a primeira coisa que a gente foi fazendo. Aí, a gente entrou na fase 3. A gente reorganizou a base. Não foi nem um score, foi uma organização. Tipo, você vem pra cá, você pra cá, você pra cá, baseado somente no volume de fidelização. A gente queria, nessa primeira fase, é muito mais importante você trabalhar para que a pessoa use bem seu produto do que vender ou qualquer outra coisa. Então, se você quer que ele use bem, a gente estava procurando o market fit. Irmão, naquela época a gente vendia para todo mundo. Era tipo, eu tenho uma escola do eu vendo, funciona, eu vendia para todo mundo. Porque eu acho que assim, a melhor forma de você encontrar seu market fit é vendendo para todo mundo. Né? Aí você, uma hora um vai ser bom, e aí você vai tomar um home de churn depois e tudo mais. Mas vamos lá. Acaba aprendendo depois com o bad fit depois, né? Exatamente, eu vou chegar nessa triste parte. Aprendizado é bom, mas dói. Fase 3, né, foi a terceira fase, a gente está falando aí por volta do 8º, 9º mês de operação, até mais para frente um pouquinho, mas é o seguinte, as primeiras vendas começaram a vir. A nossa ferramenta faz a comunicação através de SMS, como eu falei no começo aqui. Então, eventualmente, alguns clientes começaram a ver valor porque eles conseguiam fazer os clientes deles voltarem. Eles mandavam lá o SMS, o cliente chegava no balcão dizendo, olha, recebi a mensagem, eu quero o meu produto. E aí os clientes, nossa, funciona esse Stay App aí. E aí falava, eu quero mandar mais uma campanha, falava pro CS, né? Naquela época o CS disparava as campanhas. CS, eu quero fazer mais uma campanha e tal. Aí o CS falava, então, a sua conta que você comprou, ela tem só 1000 SMS, ou então tem só 500, sei lá. Aí ele, como é que eu faço? Eu falei, não, você pode comprar mais. Né? Comprar mais. A ideia de vender SMS partiu da primeira CS. Ela chamava Ana até ela. Tipo, ela que teve a ideia de começar a vender aqueles SMS. E aí ela vendeu... Mas a ideia da venda do SMS ali era puramente teste, justamente ou já era para validar o MVP, ou como? Não, era tipo assim, o cliente já tinha visto um valor e ele falou, cara, eu quero mandar mais mensagens para os meus clientes. Aí, olha, a licença nossa tinha um volume de SMS. Então, o padrão basic tem um total... Isso.
Exatamente. Aí quando o cliente estoura aquele total por mês, ele tem que comprar mais ou tem que aumentar o plano. E aí essa CS da época virou pra gente e falou assim, ô, o cliente quer comprar SMS aqui, quanto que é? Aí a gente, coloca aí 10 centavos por mensagem. Nossa, mas não é caro não. Ela fala assim, não, mas é uma mensagem segmentada, é diferente. Convence ele aí. Aí vendeu, eu falei, cara, that's pretty good. Legal. Virei pra ela e falei assim, ó, pega a clientela boa toda e vende SMS feito louca que eu vou te dar 10% de comissão sobre tudo que você vender de SMS. Pega a galera dos clientes bons. Esse foi um negócio massa que a gente fez na época, mas gerou um problema chamado o CS só falava com cliente bom. Parou de falar com cliente ruim. O cliente ruim, tipo, às vezes tinha um cliente lá que estava usando um pouquinho e tudo mais, ela nem era mais contactado. E aí quando a gente ia cobrar esse cara, ligar para ele para falar assim, sua mensalidade está atrasada. Ele, não tô nem usando. Aí eu, mas... E não tinha contrato também, né? A gente só foi ter contrato no começo do segundo ano. Então, não tinha nem contrato para formalizar. E como é que foi para falar para o CS e fazer essas vendas, né? Porque geralmente há até uma grande discussão no mercado de CS, quando o pessoal vai começar a trabalhar com upsell e tudo mais, que quem é responsável por upsell, a gente mantém no cara do CS ou devolve para o cara da venda. No caso lá, a tua CS que estava contratando, estava vendendo, para ela foi de boa, como é que foi? Tudo com ela, exatamente, era com ela mesma. Ela gerava demanda e ela mesma fechava. E ela já tinha comercial ou ela foi tipo, aprendendo assim? Cara, começou sendo totalmente reativo. Ela começava a tirar pedido. Basicamente o que ela fazia era tirar pedido. O cliente falava assim, quero mandar mais mensagem. E aí eu falei para ela, olha, você precisa fazer com que o cliente queira mais SMS. E como que ele vai fazer isso? Faça boas campanhas com muita frequência. Então ela pegava lá os melhores clientes da base, entrava em contato com eles imediatamente após eles pagarem a licença, em sequência, conversava com eles sobre os resultados anteriores, certo? E falava, cara, vamos fazer de novo essa campanha? Aí o cliente ia lá e fazia de novo a campanha. Aí gastava os SMS tudo. Aí depois ele ia lá e falava, cara, vamos fazer uma campanha sem assado, porque essa aí foi boa. Aí ia lá, você tá sem SMS. Era basicamente assim. Chegava na boca do outro, a campanha aqui pra gente fazer, cara, você tá sem SMS, o cliente, putz, e agora? Então, tem um SMS por tantos reais aqui. E aí a gente começou a fazer as vendas bem dessa forma mesmo, no primeiro momento, né? Só que assim, o problema foi, a gente começou a perder cobertura. O CS começou a conversar mais só com o cliente que fechava com ele, que fazia upselling com frequência, cross-selling com frequência e tudo mais. E a gente teve muita dificuldade de aumentar os planos no começo. Basicamente, a pessoa queria comprar o SMS avulso. Aí, como que a gente resolveu isso? Dando desconto. Olha, no upselling é mais barato. Você aumenta 1.000 SMS e fica bem mais barato. E aí, uma solução que eu fiz foi, eu peguei toda a base, certo? A gente lembra dos clusters lá, né? Do morrendo, doente, voando e tudo mais. Eu peguei esse fluxo e falei para ela, você tem que falar com pelo menos 3 de cada por dia, no mínimo. Por quê? Porque você precisa conversar com quem tá ruim também. Você precisa ter contato com essas pessoas e colocar no CRM. E aí foi um grande problema, porque o que acontece? Como ela entrou, tipo, logo após os founders, bem no comecinho, essa CS em específico, que ela estava trabalhando extremamente bem. Só que como eu sou um indisciplinado de CRM. Meu sócio, CEO, é um completo indisciplinado de CRM. A única pessoa que tinha uma disciplina média de CRM era a nossa rede de vendas. Média, diga-se de passagem. Então, nosso CRM só existia, basicamente. Então, cara, como que eu ia do dia para noite, né? Defina o que é a organização dentro do CRM. Aquela pessoa que completa 100% os históricos, que mantém tudo atualizado. 40%, meu amigo, a pessoa para mim já era disciplinada. Eu nem abria o CRM. Chegava no dia do onboarding de venda minha, o onboarding gritava, falava assim, quem que é essa empresa que está falando comigo aqui no WhatsApp? Era esse nível de desorganização. E isso é uma questão importante que eu gostaria de falar aqui, que é, pessoal, a gente tem a cultura do time, a cultura dos founders, ela pode ser negativa ou positiva. A nossa cultura por lado positivo é que a gente é muito hustler, a gente é muito maker, a gente manda bala, faz mesmo, e somos muito bons. Só que a gente é desorganizado. Então a gente pensou, cara, a gente precisa dar uma limpada na cultura. E foi a hora que eu, como líder do time, sentei na cadeira e falei, vou me organizar.
no CRM. Peguei a minha base de clientes, acho que eu atendi uns 20 a 30 mais ou menos que eu ainda conversava, e eu comecei a atualizar o CRM direitinho, comecei a colocar tudo organizado, comecei a pegar os clientes dela e arrumar para ela. Acho que foi mais ou menos um mês nessa chatice aí, eu odiava fazer aquilo. Aí, mas tinha que ser feito, isso é trabalho de dono. Que você quer ter bons resultados, você tem que fazer da maneira não escalável primeiro. Então, cara, eu organizei para ela e montei o fluxo de trabalho. Eu falei, ó, você vai falar com 3 de cada estágio por dia. Ponto. É isso que você tem que fazer. E aí ela começou a ter mais rotatividade dentro da carteira dela, né? E aí a gente entra na fase 4. A fase 4 a gente começou a implementar NPS, né? A NPS tinha... foi muito tarde a hora que a gente fez a nossa NPS pela primeira vez. A gente já tinha quase um ano. O dia que a gente pegou e falou, cara, vamos aplicar uma Net Promoter Score para entender como que são os nossos clientes, né? Para não ficar... CS, como é que tá tal cliente? Tá bem. Ah, legal. Aí o cliente ia lá e dava churn. Eu falava, ué, mas ele não tava bem? Então a gente começou a aplicar NPS, a gente começou a disparar e-mail, disparar SMS, começou a ligar para cliente para tentar fazer NPS. A gente começou a forçar a barra um pouquinho para conseguir isso aí. E, cara, para nossa surpresa... Como é que ficou o NPS? Então, os canais utilizados para fazer o NPS basicamente foram SMS, e-mail e ligação. A gente aplicava o básico, a gente falava, cliente, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a Stay App para os seus amigos e familiares? E ele falava a nota e a gente perguntava, por que você deu essa nota, né? Tipo, que é a segunda pergunta da NPS. Na época, a gente nem fez a conta da NPS mesmo, né? Que é aquela que dá um número de menos 100 a 100, que é o Net Promoter. A gente não chegou nem a fazer. A ideia era só coletar os feedbacks mesmo. E aí, cara, surpreendentemente, o próximo passo que aconteceu foi indicações. A gente começou a ter muita indicação. Porque a gente perguntava para o cliente, e ele falava assim, inclusive, se eu indicar vocês, eu ganho alguma coisa? Aí a gente, 1000 SMS. Porque, cara, no final das contas... começou a ter uma moeda de troca ali. Virou uma moeda de troca, né? Hoje ele é o nosso principal produto de upselling. Ele é o nosso principal produto, é o volume de SMS que a empresa utiliza. Então, o que aconteceu? A gente começou a ter esse programa de indicação. Porque, cara, no final do dia, todo mundo vende por indicação. Mas, sei lá, 1% das empresas tem um programa de indicação ativo que realmente funcione. Tá? E aí, cara, que ferramenta que eu uso, que não sei o que, não é ferramenta, irmão. É ligar pro teu cliente, perguntar se ele está disposto a te indicar, se ele disser que sim, fala, então me passa o contato da sua indicação, que se eu vender, eu te dou uma bonificação X. A gente começou a dar o SMS mesmo. Para alguns casos a gente dava mensalidade, mas aí eu parei com isso. Isso aí não performou muito bem, não. E no final das contas o SMS já gerava valor para os caras, então era tranquilo. E aí, cara, outra coisa que começou a acontecer foi a indicação, às vezes elas não vêm diretamente só dos seus clientes. No nosso caso, a gente tem uma parcela de clientes que não pagam, que são os consumidores finais. Quem vai no estabelecimento consegue acessar seus pontos de fidelidade através do nosso aplicativo mobile. Aplicativozinho, normal, certo? E essa galera, acontece que no meio de um monte de CPF, existem CNPJs. Então imagina você, Eduardo, você tem um café, e aí você vai numa pizzaria, e lá você descobre um programa de fidelidade que manda uma mensagem para você dizendo bem-vindo ao programa de fidelidade. Você fala, uai, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, eu preciso entender aonde eu vou, o que é. Aí ele vinha até nós, por causa da experiência que ele tinha no PDV. Então já fica mais um hack aí para quem está assistindo, que cara, as suas indicações elas podem vir de diferentes stakeholders. Você não precisa apenas ficar olhando para o seu cliente e espremendo ele. Porque tem gente que tem pouco cliente. Tem gente que presta serviço, que, por exemplo, tem 20 clientes na carteira. Se você for pedir indicação para eles todo mês, eles vão dar churn da sua empresa, né? Então, uma das coisas para aproveitar o não churn, que a gente fala muito sobre evitar, mas uma das coisas para aproveitar o não churn é o pedido e o uso da indicação, né? E, cara, aí a gente entra na fase 5. Que basicamente foi a hora onde a gente começou a prototipar a organização das coisas. Então eu coloquei uma meta de referral para tentar entender a minha conversão dos meus leads de indicação. Eu descobri que eles são mais de 80% a minha taxa de conversão. Mas, cara, a gente está falando aí que o CS tinha que pedir pelo menos, acho que eram 5 indicações por semana,
uma delas virava um lead e esse lead fechava negócio. Então, tipo, porque a taxa era de 80%, né? Então, basicamente, quase todo lead fechava. E a gente começou a colocar meta de upselling. Na época a gente nem sabia, nem fazia contrato ainda, então, mas já tinha meta e comissionamento para o time de CS. Não na recorrência, a gente só dava comissionamento primeiro no valor único, o que é um erro, tá? Crie uma política de comissionamento que leve em consideração a recorrência também, tá? Principalmente para contratos de upselling. Mas cuidado, às vezes começar... Hã? Tem o risco do churn e desse upselling depois ainda, né? Porque aí... Não só o risco do churn, mas assim, às vezes fazer uma organização financeira que dê comissão em recorrência dá muito trabalho. E aí, às vezes, você vai se embananar demais para construir isso e não vai implementar nada. Então, tipo, na dúvida, para fazer rápido, dê uma comissão pelo único, quando você vê o negócio começar a vender, você altera para o modelo correto, né? E você investe horas ali para criar uma política de comissionamento. A gente automatizou nossa NPS também, então todo cliente, depois que ele passava pelo onboard, né, depois daquela conversa com o CS e tudo mais, ele tinha uma mensagem que chegava para ele, se não me engano, acho que era 15 dias, 20 dias depois do onboarding, perguntando para ele perguntando a NPS normal, e se ele desse uma nota 9 ou 10, eu já falava para ele, clica aqui para você indicar alguém, já levava para o WhatsApp do CS, né? Então a gente tinha uma forma aí de automatizar isso. E aí a gente entra na fase 6, que foi o desastre na nossa carreira, que foi o início desse ano. A gente perdeu mais ou menos uns 20 mil reais de receita recorrente. Tá? Então, basicamente, o que aconteceu foi, a gente tinha um monte de cliente que a gente não conversava direito, então não cobria aquela carteira de clientes, a gente não entendia nada sobre o nosso churn no que diz respeito a números, a gente tinha só feeling do CS e feeling do time, do tipo, cara, eu sei quanto o meu CS me diz que é. Se o CS me diz que o cliente está bem, eu acredito e fica por isso mesmo. Não tinha mais do que isso de informação. Tá? E aí o que aconteceu? A gente também, depois de 3, 4 meses, o CS... Peraí, pessoal, eu só preciso encostar essa porta aqui, só um instante, senão acho que vai ficar latindo. Ele vai ficar latindo, essa porta vai ficar fechada. Um segundo, o vento fechou. Um segundo. Vai lá, vai lá. Certinho, pessoal. Hoje a internet do escritório estava um pouco instável e eu acabei vindo fazer do escritório da minha casa essa live com vocês. Aí, se eu deixar a porta fechada, vai começar a latir, não vai ter jeito. Bom, mas onde eu estava? O CS só estava focado nos últimos 3, 4 meses somente nos clientes bons, como eu havia dito. E aí chegou a hora da gente tapar o buraco, né? Tira o CEO e tira o CMO das suas operações, eu e meu sócio, né, tirar a gente das principais operações para sentar e ligar para cliente. A gente já está falando nessa época aí de uma carteira de 250, 270 clientes. Tinha nessa época, além de vocês dois? A gente acabado de contratar mais três, isso, a gente contratou 3 CS. E aí Total 4, era aquela primeira mais 3, é isso? Não, a primeira saiu, ela saiu, e aí entraram esses 3. Só que assim, eles era uma média de 100 clientes por base, assim, mais ou menos. Exatamente, mais ou menos isso. Só que acontece que a gente focou, e acho que esse é um número até então saudável. Hoje a gente usa ele mais ou menos sem CS. O nosso CS, ele é high touch no começo e ele vai ficando low touch. Então a gente consegue ter uma estrutura legal, né, de comunicação com o nosso cliente e gerando valor. Tem muito cliente nosso que a gente atende pelo WhatsApp, que a gente não sabe nem a voz do cara, sabe? Então é super tranquilo. Claro que tem clientes. Se para ele tá bom a relação, né? Se para ele tá bom a relação, e se é uma relação em que realmente faz sentido, dá para manter a relação em low touch, né? Em tech touch. Exatamente. Exatamente. Não, cara, eu vou ser bem honesto com você. Tech touch. Eu não acredito em Tech Touch no Brasil, principalmente no SMB, que é o mercado que eu tô, no Small Business. O cara não é tecnológico, não dá. Tech Touch pra ele ainda mais é o cara que tem um canal de relacionamento que é o e-mail, e o cara que não olha e-mail, quer dizer, não, por mais que tu tenha base de conhecimento, tenha bots, tenha possibilidade de usar, enfim... canal de YouTube, etc., fazer office hours, fazer webinar, mesmo assim, se o cara é pequeno, o cara tem um mindset, ele realmente não vai ter a condição de escalar com o Tech Touch. Né?
Legal. Galera, então, ó, agora a parada vai ficar interessante, porque agora eu vou falar da grande virada. Até agora era um time de CS se formando, era uma parada normal, não tinha nada de inovador. Eu vou entrar efetivamente no que a gente fez. Agora, beleza, somos uma empresa, temos ali nossos 200 e tantos clientes, e a gente teve churn, a gente tomou um rombo que deu mais ou menos uns 16% de churn de janeiro para fevereiro. A gente perdeu o cliente pra caramba, em partes porque a gente não estava atendendo. Então, aquilo que eu falei, eu fui ligar para o cliente para falar com ele e ninguém tinha falado com ele nos últimos 4 meses. E eu, cara, você tá com a parcela aberta aqui e tudo mais. Ele, não, ninguém fala comigo, eu não tô usando, não vou pagar não. E a gente não tinha contrato e acabou se lascando. Então, tipo, o que a gente fez nesse momento do desastre até a gente chegar no churn negativo? É aí que a coisa começa. A gente está falando de fevereiro de 2019. Eu vou entrar em score. Edu, vocês trabalham com score aí também com os clientes de vocês, né? Pô, muito legal, cara. É bom, legal. Assim, a gente trabalha com o conceito de Health Score aqui. A gente costuma dizer nos nossos projetos aqui que o Health Score acaba sendo até o coração dos projetos, né? É a fase onde a gente consegue orquestrar os dados, né? E conseguir, através dos dados, prever a ação do cliente, né? Saber se o cliente ele tem mais propensão a churnar, a pedir ou virar um risco, ou se é um cara que ele está super engajado e tem mais propensão a fazer um upsell, ou realmente a se engajar mais na ferramenta, né? A gente usa diversas métricas assim para construir o nosso score, e o Health Score justamente faz todo sentido. A gente traz dados, né? Dados de uso do produto, dados de o cara abre muito ticket no suporte ou não, o cara fica inadimplente ou não, o cara ele se engaja com ações de web, né, de marketing, enfim, tudo isso vai gerando scores, vai gerando uma numeração para ele, e é isso que dá meio que o nosso tom preditivo, né? A gente usa os dados, né, e é isso que geralmente diferencia o Customer Success das demais ações, são os dados nos orientando a tomar uma ação preditiva, né? Então a gente age de forma proativa no relacionamento com os clientes, e é isso que realmente faz a diferença, né? Mas conta lá, estava falando dos scores, como é que foi que vocês estruturaram o score de vocês aí? Tá no mudo. Ah, perdão. Não, então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quem estiver assistindo aqui, pessoal, por gentileza, só me diz aqui quem está aqui do lado, se vocês já estão vendo a minha tela, se ela vai estar aparecendo para vocês. Que eu vou mostrar um pouquinho das planilhas que a gente montou, tá? Para poder fazer CS aqui, para poder organizar essa estrutura, tá bom? Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Pessoal, comenta aqui do lado, por favor. Eu tô conseguindo já. Vamos ver. Legal, beleza, vou mandar a bala então. Cara, então o que a gente fez foi o seguinte: a gente colocou todos os nossos clientes divididos aqui embaixo por carteira, tá? Então aqui todos os CS, inclusive os founders estavam listados aqui. E basicamente o que a gente ia fazer é alimentar essa planilha, basicamente da forma que a gente entrasse em contato e o que a gente conseguisse conquistar com aquele cliente. Então o que a gente fez foi, cara, quais são os critérios que um cliente saudável tem e do que um cliente não saudável reclama. Então a gente levou em consideração que a gente tem a campanha de marketing feita, o contato com o cliente, o tipo de contato, a data em que ele respondeu a NPS, o status do uso, automação, tudo mais. Então a ideia eu levantei todos os critérios em relação ao meu produto. Por quê? Data do último marketing. Cara, o que eu pensei? Nos últimos 30 dias, se ninguém entrou em contato com o meu... ninguém fez nenhuma campanha com aquele cliente, se ele não fez um disparo de SMS para a base dele, ele tem chance de churnear, certo? Então eu coloquei que 30 dias era um período que abaixasse o score, beleza? Depois, data do contato. Vai diminuindo a pontuação, né? Vai diminuindo sempre a pontuação, né? Exatamente. Passou de 30 dias sem ter feito uma campanha de marketing, cara, rodou, comeu bola, você perdeu. Data do contato. É óbvio que se eu não entrar em contato com o meu cliente, eu vou perder ele. Então, no começo a gente assumiu que a gente tinha que contactar o cliente pelo menos uma vez a cada 10 dias. Então se passasse disso, começava a cair. Isso é uma novidade, né? O pessoal geralmente costuma ter o conceito das RTS, né? Que é o conceito que o CS geralmente aplica no conceito americano, que é o da vinda das QBRs, que é os Quarter Business Review. A maioria do pessoal acha que, eu só preciso entrar em contato com o cliente uma vez a cada 3 meses
Isso aí é uma questão muito de processo, cada um define quanto, né? O pessoal definiu que 10 dias é um tempo limite. Pô, vamos contabilizar a partir de 10 dias. Tem gente que contabiliza semanas, né? O pessoal fica muito preso na questão do RTS, eu preciso ligar uma vez a cada 3 meses. Geralmente é quando tem base gigantesca de clientes, né? Uhum. Exato, exatamente, cara, exatamente. Então, assim, e a gente também tinha um problema chamado dívida. A gente estava endividado com esses clientes, a gente não tinha contato com eles há muito tempo. Então, quando se tem um problema, cara, tipo, é a hora onde você realmente faz um estresse de solução. E o nosso estresse foi entrar em contato com todo mundo um monte de vezes, muito rápido. A gente também colocava o tipo do contato, porque como a gente estava meio estressado com os nossos clientes, o WhatsApp a gente não considerava um bom contato. Então a ideia era ter ligação. Então tinha um peso também. Quando era ligação, o peso era maior, certo? Eu não vou lembrar exatamente os números que a gente colocou. Vocês estão vendo as datas aqui, né? A última atualização dessa planilha foi em março desse ano. Depois a gente transformou ela num sistema na nossa dashboard. Eu vou até mostrar um pouquinho para vocês. A data da NPS também jogava o score lá em cima se o cliente respondesse a NPS, né? A gente mandava um NPS padrão, quando ele respondia a gente colocava a data, ele não podia ficar mais do que 3 meses sem respondê-la, ou não ter uma resposta. Status do uso. Status do uso era o seguinte, a gente colocava uma nota que era 0, 1 ou 2. 2 é quando ele está de vento em popa, tipo, ele está usando bem, ele fideliza, usando no sentido de fidelizar, né, que era aquele nosso primeiro critério que eu falei no começo da live. Então eu dava uma notinha ali para ele, 2 se ele tivesse com um número de fidelizações lá em cima estável. 1 é quando ele está perdendo fidelização ou está instável, tem dia que fideliza, tem dia que não fideliza e tal, e o 0 é aquele cara que está parado, que não está colocando ninguém na base dele, certo? Depois, automação. Ele tem alguma automação, né? A gente é uma ferramenta de automação de relacionamento. Então, a gente tem uma automação nesse cliente que tem uma performance interessante. Lá a gente consegue medir o ROI das automações. Então, a gente já olhava assim, se tinha ou não uma automação de sucesso, tá? Data do churn era só para data mesmo. E no final das contas, todas aqui tem uma soma louca aqui, tá, pessoal? Eu posso compartilhar com vocês, mas tipo, quem fez isso aqui não fui eu, a fórmula, eu não sou nem o mestre do Excel. Mas o grande hack daqui tudo, eu vou compartilhar com vocês depois essa planilha para vocês poderem fazer uma cópia dela. O grande hack dela é, cara, você tem que levantar quais são os critérios de uso e transformar eles em pontuação. Ponto. E aí cria uma regra. Se o cliente ultrapassar essa pontuação, ele está bem. Se ele estiver no meio, ele está em perigo. Se ele estiver abaixo, ele está ruim. Então a gente consegue já ter uma mensuração melhor aí com o cliente, entendeu? É uma média ponderada, tá? Porque você acaba até botando pesos para quais tem mais sentido ou não, né? Daqui a pouco você pode botar, poxa, o NPS, se o cara preenche o NPS, tem mais peso para mim do que se o cara tá usando ou não, né? Então acho que tem Exato, exato. E os pesos vão mudando, tá? Eu vou até falar sobre isso mais pra frente, mas, por exemplo, na época, o WhatsApp era um peso baixo e ligação era um peso mais alto. Hoje, como a gente não está endividado, a gente tem um contato mais constante com o nosso cliente, não faz diferença nenhuma. Os dois são um peso igual, a gente só coloca que a videoconferência tem um peso maior, porque é quando o cliente para o que ele está fazendo no dia a dia para conversar com a gente. Pô, então tem um peso maior. Legal, bacana, legal. A videoconferência. Bom, cara, então, o que aconteceu foi, isso aí, a gente ligou para todo mundo e teve 12%, 16%, sei lá, de cancelamento, porque teve um monte de gente que atendeu a gente só para cancelar, e aí foi um rombo de faturamento, mas a gente começou a reerguer depois com um bom time de vendas, mas o ponto é, a gente entendeu sobre safra. A cada 6 meses, a gente tem uma diluição naquela safra, tá? E aí, quando você faz esse tipo de coisa, você consegue desenhar uma estrutura anti-problemas. Então, por exemplo, vamos lá. Se eu faço 100 mil reais de receita ao longo de 6 meses, e eu já entendi que ao longo de 6 meses, 23% dessa receita dilui, eu preciso que 23%, o valor equivalente a 23% ou mais dessa receita, seja vendido para a base ao longo daqueles 6 meses. É assim que eu defino as minhas metas de upselling, de cross-selling. Eu preciso vender ao longo de 6 meses o que eu sei que eu vou perder em 6 meses. Esse aprendizado dos 23% tu já teve em cima dessa primeira relação, foi isso? Não, o número não é 26. O número é... Eu não lembro agora, acho que é 18 ponto alguma coisa. Que foi o nosso caso, né? Porque a gente teve 3 safras já de semestre, né? A gente está levando em consideração não quartas, a gente está levando em consideração semestres.
Do primeiro semestre, a gente não tem número nenhum, porque a gente não media. No segundo semestre, a gente perdeu mais ou menos acho que deve ter dado uns 22, 23% mais ou menos. E no semestre agora de 2019.1, a gente perdeu, acho que foi mais ou menos uns 12%, 13%. Então a gente ainda não tem um número exato. E essa validação vocês faziam através do quê? De um cohort, de uma análise cohort? Exatamente. O dessa 2019.1, sim, a gente começou a fazer cohort. Então o que é? Agora a gente vendeu 3 mil, 5 mil, 10 mil de MRR no mês 2, certo? Aí a gente vai fazendo aquele gráficozinho, acho que até o pessoal visualizar. Ele é todo colorido, onde a gente consegue ver aqui, ó, igual esse aqui, que está do Analytics. Então, vamos ver, às vezes tem alguma imagem aqui para o pessoal entender, mas é semelhante a esse aqui, só para o pessoal conseguir visualizar um pouquinho melhor. Cara, a gente tem aqui um mapa onde esse vermelho é a safra de fevereiro, ao longo do tempo. Então, olha, a safra de fevereiro ela vai caindo, ela passa a pagar menos, depois ela começou a crescer porque teve muito upselling, e assim sucessivamente. Tá vendo essa faixinha azul clara aqui? Por exemplo, entrou pequena e ela foi crescendo, ela foi expandindo. Então, esse aqui é o sucesso do upselling, do cross-selling no processo. Então, hoje a gente tem esse cálculo, a gente começou a fazer ele esse ano, foi mais ou menos nessa época, janeiro, fevereiro, entre janeiro e março desse ano a gente começou a medir, e hoje a gente já tem um relatório legal. Então, quando a gente fechar o ano, a gente vai ter o cohort do ano completo. E acho que vai ser o relatório mais lindo que eu já vou ter visto na minha vida. Que realmente, cara, conseguir fazer um cohort desse aqui é muito bonito, é muito bacana você ter esse tipo de número sobre a sua operação, né? Ajuda bastante. Bom, cara, e aí o que aconteceu? Pode falar. É que geralmente o pessoal trabalha naquele modelo anterior, o modelo com safrinhas também, né? Exatamente. Sim. A gente optou por fazer esse modelo de safra mensal, então a gente tem o gráficozinho da safra mensal, a gente consegue seguir. Mas bom, vamos lá. O que aconteceu depois? Eu sempre digo que, cara, a parte mais fácil é fazer essa planilha. A parte mais fácil é dar o start no projeto, é começar a medir. A parte mais difícil são os ajustes que você vai fazer ao longo do tempo. Então vamos lá. O que eu fiz de ajuste? Primeiro, o tipo de contato que eu mencionei para vocês, adicionei conferência e tirei o peso negativo do WhatsApp. Coloquei o volume de fidelização, né, o volume de inserções de cliente na base, que é esse status do uso aí, dos meus clientes. Eu peguei esse número e tornei ele menos importante. Eu acabei diluindo, porque, cara, vamos lá. Um restaurante, um restaurante popular, ele tem um monte de fidelização, porque ele tem muito volume, ele tem muito cliente e um ticket médio baixo. Por outro lado, uma loja de semi-joia, ela tem pouca fidelização, pouco volume, mas o ticket médio maior. Então a gente criou uma espécie de variável dentro da nossa ferramenta. Vou até mostrar para vocês aqui a tela que a gente chegou a construir para essa mensuração como um todo. Um instantinho, acho que eu vou mostrar para vocês aqui como que eu visualizo hoje dentro da minha plataforma o meu time de CS, a operação deles. É até engraçado que tem empresas órfãs aqui, que são as empresas que não estão selecionadas em nenhum CS. Eu até coloquei a imagem da órfã lá do filme. Mas vamos lá, olha só. A Bruna ela tem 87 empresas na carteira dela atualmente, e aí ela tem mais ou menos ali um score dela de 86%, porque o volume de clientes que ela tem faz esse score para ela. Então, olha só, vamos aqui embaixo pegar alguém que não seja 100%. Ó, esse aqui, Kurama, por exemplo, ele tem um problema de inadimplência, licença em semana de vencimento, tem um peso 2, a nota é 0, então ela tem uma nota péssima. Esse cliente ele tem um perfil de pagamento muito ruim. O último contato dele... Tá puxando a média dele para baixo, né? Tá puxando a média dele para baixo. Então, olha só, ele tem um número de fidelizações relativamente bom, você pode ver aqui que é maior do que o que está acima dele, ele tem um disparo de marketing com uma nota boa, ele tem automações funcionando também, ele tem um decaimento zero de fidelização, ou seja, o número de clientes que ele insere na base não diminuiu nos últimos meses,
a base dele cresce de maneira estável, até mais do que do outro que está acima dele, ele tem um status estável, ele não fica oscilando ao longo do tempo, e aí no final das contas esse cara tem um problema de inadimplência, então o score dele não é 100%, é 7.1. Então a gente consegue entender um pouco melhor esse comportamento. A gente vai olhar a gente que está aqui embaixo, ó, esses vermelhos, é tudo possível churn. Porque, olha assim, esse Lava Jato aqui, por exemplo, esse cara paga bem, só que usa nada, usa muito mal. Ele tem problema de uso da ferramenta, nunca fez uma campanha de marketing, ele tem ele tem decaimento de fidelização, então ele tem um problema como um todo. E aí eu consigo ver esse score dos meus clientes. Eu só fui fazer essa tela aqui, pessoal, depois que tudo funciona, tudo já estava rodando muito melhor, tá? E aqui o CS ele registra que houve um contato com o cliente, né? Ele diz qual foi a natureza do contato, a data e escreve, como se fosse uma espécie de CRM nessa tela aqui, tá? Isso aí foi desenvolvido de vocês mesmo, né? Exato, isso aqui é dentro da nossa dashboard. Exatamente. A gente, mas, cara, é aquilo que eu sempre, a máxima que eu sempre digo, só faz um negócio mais complexo depois que você já tiver resolvido ele numa planilha. Get things done. É uma metodologia que eu aprendi aí. Muito bom. Bom, cara, e aí vem um outro que entrou depois, né? Outra coisa, se eu estou olhando para essa tela aqui, ela leva em consideração apenas o que o meu cliente faz com a minha ferramenta. Não leva em consideração o que eu faço com o meu cliente. E para isso a gente usa o CRM. Hoje a gente usa o Pipedrive para poder fazer isso, mas a questão o Pipedrive, na hora que você vai criar uma atividade para algum vendedor, você clica aqui e vai criar uma nova atividade, ela tem naturezas, né? Tipo, isso foi uma sacada que eu tive lá, falei, cara, olha só, eu tenho uma atividade que chama ligar, uma que chama reunião, uma que chama tarefa, uma que chama prazo, e-mail e almoço. Eu falei, cara, e se eu ensinar o meu time de CS que para cada ocasião eles vão usar uma parada diferente e isso vai significar uma coisa diferente? Então eu falei pro meu time, falei, galera, quando for ligar, é porque você conversou com o cliente, seja por WhatsApp, e-mail ou telefone. Quando você colocar reunião, é porque você fez uma videoconferência. Quando você colocar tarefa, é porque você fez alguma atividade operacional sem conversar com o cliente. Tipo, você está só no seu computador fazendo alguma coisa, criando mensagem para SMS, revisando, fazendo relatório, etc. Prazo. Quando você faz prazo, é quando você entra em contato com o cliente com o intuito de vender para ele. É tipo uma espécie de prospecção dentro da base de clientes dele. Tá? E-mail é quando você tem uma conversa para tentar reverter churn. E almoço é quando você faz um atendimento presencial. Por que eu fiz isso? Com isso, cara, todo final de mês ou toda semana eu consigo fazer um forecasting do meu time de CS. Então eu consigo pegar e fazer algo mais ou menos assim. Não sei se vocês estão vendo aqui na minha tela agora, mas eu consigo tirar um score final do meu time de CS em como eles se comportam em relação ao meu cliente. Então, olha só, o Gustavo, ele fez 129 ligações, 0 reunião, 295, tal. Aí embaixo, olha só, eu tenho uns pesos. Vezes 1, vezes 4, vezes 1, vezes 3, vezes 2, vezes 5. E no final, tem a soma do negócio com o peso. E aí eu consigo ter um score do meu time de CS. Uma das coisas que eu faço cara, se você tiver com um score abaixo de 400 pontos, você perde percentual de comissão. Então eu preciso... Oi? Isso que eu ia te perguntar, isso já é até uma forma de comissionar eles, né? Exato. Se ele passar de 700 no score, ele tem uma comissão. Se ele ficar abaixo de 400, ele tem uma comissão negativa, ele tem uma perda na comissão dele. Então eu consigo ter um controle hoje muito efetivo de como o meu CS se relaciona com o meu cliente e como o meu cliente se relaciona com o meu produto. Eu tenho números para as duas frentes. Então quando um CS para mim, ele vira para mim na penúltima semana do mês e fala, cara, eu não consegui vender nada esse mês, eu tô com dificuldade. O que eu vou pegar? Eu vou pegar os clientes que ele mais fez atividades no mês passado e nesse mês. Eu vou pegar os clientes que têm o melhor score na minha ferramenta, em uso da ferramenta, que são esses aqui, e eu vou cruzar quais são as intersecções na lista. Ou seja, tem 30 clientes de cá e 20 de cá. Quais estão nas duas listas? Tem esses 12. Aí eu passo pro meu CS e falo, cara, você vai nesses 12. Aí é a hora onde eu vou dar coach pro meu time. Certo? É onde eu vou falar, agora você vai falar isso pro cliente, você vai conversar esse assunto com ele, você vai falar com ele hoje, para falar com ele de novo quinta, para fechar negócio com ele na segunda. É essa hora onde eu sei quem são os melhores clientes para eu vender e quem são os melhores clientes para eu tentar reverter churn. Então eu consigo tanto reduzir
quanto aumentar. Por quê? Eu puxo ali quem tem um score baixo, quem paga mal, e peço pro meu CS, agora eu estou mudando isso para uma pessoa de cobrança, ligar para ele 1 dia, 2 dias antes de vencer o boleto e falar que se ele pagar antes, ele tem desconto no pagamento antecipado. E, cara, isso aí resolveu muito o meu problema de inadimplência. E reduzindo a inadimplência, melhora o score. Consegue subir aquele cliente. Então eu sempre olho como o meu CS se performa com o cliente, aí quem que ele conversa bem, quem que ele conversa mal, por exemplo, né? E como ele se comportou esse mês. Aí eu olho na minha ferramenta quem usa bem, quem usa mal, eu faço as intersecções e passo para cada CS logo no começo do mês. Olha, você tem esses clientes aqui que são risco de churn esse mês, e você tem esses aqui que eu acho que vale a pena você tentar forçar a venda com eles, vale a pena você ser mais vendedor com essa galera aí, certo? E aí a gente parte para a execução, para o dia a dia, né? Acho que essa é a última coisa que eu trouxe para vocês, é esse relatório de call, tá? Esse relatório de call, aqui, por exemplo, no CS aqui, deixa eu mostrar um exemplo. Eu uso o Total Voice, tá? Para poder fazer ligações, então eu gravo todas as ligações do meu time. Esse aqui foi a primeira versão da planilha, tá? Hoje eu estou usando um outro documento, mas basicamente tem aqui a data da ligação, aqui o link para poder ouvir a ligação, e aqui tem os pontos para eu dizer para o meu cliente que ele teve uma boa call. Então aqui ele tem um score de como ele se comunicou com o cliente, né, para saber se ele foi eficaz, se ele conversou algo útil ou se ele foi só mais um chato com o cliente. Então o que eu preciso? Aí mais uma vez, levante quais são os critérios relevantes para o seu CS e conversar com o cliente. O que eu coloquei? Entender de mercado, né? Tipo, não ser só falar da ferramenta, mas entender do mercado do cliente. Entender da ferramenta, mostrar que ele é um especialista na ferramenta. Conseguir engajar o cliente, fazer com que o cliente participe da conversa, fale mais do que ele e tudo mais. Mostrar que você deixou claro que você entende quais são os problemas daquele cliente. Mostrar que você entende o que é a proposta de valor para ele. Você não vai empurrar programa de indicação num cliente que vê valor em automação, sabe? Você não precisa trabalhar dessa forma. Então, você entendeu qual que é a real dor que ele quer resolver com a gente? O motivo pelo qual ele contratou? Outra coisa, você deixou claro que você tem um plano para ele? Ele sabe que dia que você vai... cara, olha, nós vamos ter uma próxima conversa, tal dia. O cliente precisa estar ciente, junto com você, que você tem um plano para ele. E, por último, o quanto você, CS, acha que ele pode te indicar para os amigos dele. E aí o númerozinho na frente é o peso, tá? Eu sento junto com o CS, a gente escuta a ligação junto, eu olhando no olho dele, escutamos a ligação juntos, e aí eu pergunto para ele, falo assim, CS, deixa eu te perguntar, para esse cliente, nessa ligação de 0 a 5, o quanto você acha que você deixou claro para ele, que você entende do mercado dele? Aí o CS, ele se autoavalia. E ele vai se auto-aprimorando, obviamente. Ele me diz, cara, 0, não deixei claro, não pareceu que eu entendi de mercado. Aí eu pergunto, por quê? Aí, cara, infelizmente eu não entendo de cafeteria. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um repositório de conteúdo sobre cafeteria, vou passar para CS e vou falar para ele que ele tem que dar uma aula para o time inteiro sobre gestão de cafeteria na terça-feira. E aí eu consigo fazer com que ele se auto-aprimore nos assuntos do cliente. Então aí eu consigo, esse é o modelo que eu uso hoje para fazer o one-on-one com o meu time. Então assim, eu tenho uma reunião quinzenal de mais ou menos 40 minutos com cada membro do meu time. A gente está falando atualmente de 4 CS, 4 vendedores, um onboarding, né? Então a gente está falando de todos esses aí, eu faço uma reunião quinzenal com eles para discutir esses aspectos aqui. Fora a reunião de orquestra. Essas calls que tu pega é aleatória de cada um deles, assim, ou é só para one-on-one, não é justamente que ele faz isso para todos, né? Porque senão não é muito escalável isso, né? Não, claro que não, Deus me livre, Deus me livre. Eu sou acelerado 1000 por hora, então eu fico entediado escutando o áudio, essa é a verdade. Então tem que ser só um. Eu peço que eles escolham, tá? Eu sempre falo pro CS, escolhe uma ligação sua e traz para mim. Porque aí, tipo, conforme o ano vai se tornando precioso para a melhoria dele, para o aprimoramento dele, ele vai querer me trazer a ligação que ele mais teve problema. Entendeu? Pô, legal, cara. Muito bom. Muito bom. E aí aquela gestão do score, então aquela comparação que você fez lá com o score das pessoas, que você via quem tinha na lista e quem estava precisando realmente de atenção, e você puxava então a galera que estava precisando mais para vender, e vendia mais, quando começava a gerar mais upsell. Exatamente. E
mesma forma, a galera que estava ali quase se afogando, você conseguia dar uma atenção para ele para dar uma respirada e melhorar um pouco a saúde dele. E você, o modelo foi exclusivamente upsell ou você chegou a fazer upsell, cross-sell? Como é que foi? Os dois. A gente vende SMS avulso, a gente aumenta o plano de SMS e aí a gente começou agora recentemente a vender novas features. Então, por exemplo, a feature de indicação. Inicialmente ela era de graça, tipo, ela fazia parte do produto. A gente mudou essa política. Tipo, daqui para trás, quem tem um programa de indicação continua tendo, normal, não tem que pagar nada. Mas aí a gente pegou toda a base que não tinha um programa de indicação e, cara, vamos vender o programa de indicação. Aumenta, sei lá, nosso ticket é bem baixo, tá? Ele não ultrapassa R$400 por empresa. Aí eu já falava, cara, mais R$50 na sua mensalidade e você ativa a feature de indicação. A gente tem uma feature de funcionário do mês também, para medir quem é o funcionário mais eficaz. Feature de NPS, a gente também começou a vender para quem não usa, NPS por ponto de venda. Então, assim, hoje a gente faz vários outros tipos de venda, mas começou só no SMS. E o SMS cross-selling era uma das coisas que a gente fazia muito no começo, que a galera tinha receio de aumentar o plano. Pô, legal, cara. Será que você consegue compartilhar essa planilha aí com a galera para a gente ter o pessoal ter acesso? Claro, eu mando o link delas no chat. O que você acha melhor? Eu acho que pode ser, ou a gente depois, quando a gente for mandar a gravação para a turma, a gente pode mandar também no e-mail, o link no e-mail. Já tô mandando. Já manda aí. Já manda aí, o pessoal já abre. Galerinha, só uma questão, as planilhas estão como visualização, aí vocês podem fazer uma cópia, tá? Mas eu não recomendo copiar mesmo, tá? Porque, tipo, no final das contas, é muito adaptado ao negócio. Espero que vocês tenham entendido o conceito da coisa. O importante é entender o conceito, né? O objetivo de dar essa questão de pesos e tudo mais, e planilhas, né? Que nem a gente fala, né? O conceito de... tem gente que quando entra em contato com a gente na consultoria lá, poxa, eu quero estruturar minha área de Customer Success, qual é o melhor sistema que tu recomenda para mim? Porra, peraí, cara. Tem que primeiro suar muito no planilhas lá, organizar muito a questão dos scores. A gente brinca com a pessoa, a gente brinca sheets happen, né? Que é o sheets do happen mesmo, né? Então, quer dizer, faz o negócio acontecer em planilha para depois quando já tem processos aprimorados e começar a ter uma relatório organizado, aí sim a gente sistematiza, a gente tem vários parceiros aí de sistemas, né? Mas legal, cara, pô, bacana esse modelo aí, como é que conseguiu chegar nesse incrível número aí dos menos 4, quer dizer... Foi menos 4, cara. Cara, e é em relação à receita completa, saca? Então, vou dar um exemplo. Imagina que tem 100 mil de MRR, certo? A gente perdeu, tô dando um exemplo, a gente perdeu 1.000 e vendeu 5 mil. Então, tipo, basicamente, o menos 4 em assinaturas mesmo, atualização de contrato. Então, tipo, a gente fez essa conta em relação à receita completa. Pô, fantástico, cara. Muito bom mesmo. Tipo, quer dizer, a quantidade de upsell, o foco para ter churn negativo, então é investir muito em venda para a própria base. Então é qualificar. Venda para as pessoas certas, qualificar. Você não vai entregar um lead qualquer para o vendedor externo. Da mesma forma que o CS não vai ligar para tentar fazer upselling para quem não usa a sua ferramenta. Legal. Quando a gente estava na RD, a gente tinha times separados para isso, tá? Tinha lá um time de adopters, times de savers, que era a galera que recebava, e um time de expansão, que era a galera que era só responsável por fazer upsell. Quando a turma não tem ainda gente suficiente para isso, ou é pequena, o que tu recomenda fazer assim para essa galera que é um CS que faz tudo? É o cara que é responsável pelo onboarding, pela adoção, pela renovação, pela expansão, e ainda tem que vender, quer dizer... Cara, no nosso caso, onboarding... Cara, lá. No nosso caso, o onboarding sempre foi separado do CS, tá? Sempre. A gente tem onboarding desde o dia 1, tá? Uma pessoa que é responsável por implementar, porque o problema dele ele precisa engajar, ele precisa fazer o cara começar a usar.
Eu preciso que o cliente chegue no CS com um bom uso. Eu já vou até aproveitar, porque a Bárbara Jaqueline fez uma pergunta sobre isso, tá? O que eu faço quando o meu cliente usa mal? Cara, se você já tentou de tudo em questão de reengajamento, no caso dele, mostrar case, sei lá, dar exemplo, pedir, ir na loja dele, ir no negócio dele e tudo mais, e ele não resolveu o problema, cara, só segue o baile. Infelizmente, você fez uma venda ruim. Ou pior, um onboard ruim. Pessoal, eu vi isso na OMIE, acredito que você deva conhecer a OMIE, né, Eduardo? Sim, sim. Uhum. Eu fiquei encantado e implementei no STEP. A gente comemora onboarding igual comemora a venda. O onboarding feito, para mim, ele é mais valioso do que a venda fechada, tá? Então a gente bate... a gente toca a vuvuzela na hora que vende e na hora que onboarda também. Então a gente faz isso muito bem. Legal. É importante ter até a métrica do time to first value ali, né? Que é o tempo que leva para perceber o primeiro valor ali, né? Que é o aha moment ali, né? Exato. Pô, que legal. Cara, então assim, tipo, o que eu faço quando o cliente... a pergunta da Bárbara aqui, né? Quando o cliente usa mal a ferramenta, o que fazer? Cara, analisar se você fez uma venda ruim ou um onboard ruim e não fazer mais. Ponto. Infelizmente, não tem muita coisa para mudar. É normal, vai ter gente que não vai usar. Eduardo, voltando ao que você perguntou. Cara, o que eu estou fazendo, infelizmente eu ainda não sei se eu vou ter um grande problema no futuro, comissões extremamente agressivas com alinhamento prévio. De galera, estamos alinhando comissões, elas não necessariamente são essas, elas vão mudar todos os meses. Vamos trabalhar em conjunto? Pessoal, vocês têm que estar cientes que a comissão está alta porque a gente precisa testar e eu não meço esforços em dar mais grana para vocês nesse momento. Mas daqui para frente, a hora que a gente aprender, eu vou tentar esticar a comissão de vocês. Como assim? Ao invés de ser uma comissão gorda naquele mês, vai ser uma comissão recorrente. Isso. Primeira coisa, alinha com o time, porque, cara, não tem coisa pior do que você dar uma comissão e depois tirar, saca? Então, depois ela não existe mais. Então, tipo, alinhamento, e aí o CS, cara, tipo, ele... E outra coisa, manter o time de CS perto do time de vendas. Se você é uma empresa nessas características que você citou, Eduardo, que não tem uma pessoa para cada coisa, talvez você seja uma empresa pequena, certo? Igual a gente tem 19 pessoas hoje. O time de vendas e o time de CS são best friends, eles têm que ser amigos. Por quê? Porque venda é glamuroso. Em toda empresa, o time de vendas, eles são os astros, entende? Então, se eu tenho um time de CS que vende, eles brilham também. Se eu tenho um time de onboard que às vezes vende, ele brilha também. Então, acho que uma forma de você incentivar, além da comissão, é gerando o brilho da venda. E aí, por isso que, quando eu vou contratar para vendas, CS ou onboard, eu sempre anuncio como vaga de vendedor. Sempre. Falei vaga para vendas. A hora que chegar aqui, eu vejo onde você vai ficar, onde você vai vender. Todos os três vendem. Olha aí, isso é um hack, hein? Isso é outro hack, hein? Porque o pessoal... Porque há no mercado justamente eu já mencionei aqui um debate tenso de o CS, ele é responsável pela venda ou não? Então, quer dizer, você chama vendedor e aí na frente você diz, você é vendedor, mas você vai vender para clientes. Então, é isso. Você não vai vender para não clientes. Então, basicamente é isso. Você vai vender, mas também vai cuidar da experiência dele. Esse CS, ele também cuida da jornada do cliente do cara, faz os contatos ativos, enfim, mas também tem um foco em gerar upsell e ele é comissionado mais pelo upsell do que pela experiência em si. Legal, sensacional, cara. Bom, acho que a gente pode agora abrir espaço para as questões, galera, aí a gente já avançou um pouquinho no horário. Tem uma galera que já estava perguntando aqui. Eu acho que a primeira pergunta foi do Guilherme, você já tinha respondido rapidamente, né, que era as pessoas reagem a incentivos, como vocês moldaram o comportamento da equipe para atingir e escalar o resultado do churn? Eu acho que essa está bem respondida, né? Essa a gente acabou respondendo durante a conversa, né? Aí agora a gente até falou alguma outra coisa. A Mayara perguntou, pode dar algumas dicas de formas de comissionamento e metas para teste? A gente até acabou falando alguns exemplos também ao longo da transmissão. Não sei se tem mais alguns exemplos. Como eu citei, começa dando comissões agressivas com alinhamento,
e depois vai ajustando para não ter prejuízo. Aí você pode ajustar, tipo assim, subindo o fixo do cara e reduzindo a comissão para que os próximos CS entrem com comissão menor. Não menor que eu estou dizendo, mas tipo, mais sustentável para a empresa. Mas para testar eu sempre jogo lá em cima, sabe? Eu já cheguei a dar 50% de comissão para os caras. Então, mas é arriscado e tem que tomar cuidado. Mas esse você está falando metas de comercial mesmo, de venda mesmo, né? De venda para base, né? Exatamente. Eu tenho umas demetas também que eu coloco. Então, por exemplo, se um cliente meu dá churn e ele não tinha deu churn porque não fidelizava, e ele não tinha um integrador instalado, que o integrador é uma forma que a gente tem de forçar a fidelização. O CS toma aquele MRR ele toma de demérito. Acho que 10% do MRR que foi cancelado, ele toma a menos na meta dele. Então, tipo, uma das coisas que eu faço também é isso, para evitar churn bobo. Legal, legal. A gente tem alguns links, né? A gente pode compartilhar, tá, Mayara? São links até gringos, mas enfim, de práticas que o pessoal tem feito de comissionamento para time de CS, não especificamente relacionado a vendas, né? O pessoal geralmente usa muito na fase de adoption, ali na fase da adoção, né? Quem consegue atingir determinadas features de engajar ou não, se gera playbook ou não, ou o cara tem na parte de retenção, se o cara consegue reter clientes até um determinado específico X, consegue acionar mais uma base específica, ou principalmente nessa questão de expansão, né, que tem mais a ver, mas principalmente nessa fase aí de onboarding e de adoção no ongoing aí, é o que tem funcionado bastante, mas a gente pode até compartilhar depois. A Bárbara mandou, quando o cliente usa mal a sua ferramenta, é aquela questão que a gente tinha falado, né? Quantos clientes você tem na base e quantos clientes por CS? A gente respondeu também, né? Mas fala aí de novo, Rodrigão. Hoje eu estou levando em consideração mais ou menos uns 100 clientes por CS, tá? Tem alguns que não estão com 100 ainda, né? Que estão em crescente. Mas é muito na base de teste. Eu lembro bem, acho que o Eduardo vai saber dizer, tem um cálculo, né, de receita. O CS precisa ter na carteira dele uma receita X vezes o salário dele. Tem alguma coisa mais ou menos assim. Você já leu sobre isso? Eu já li sobre isso, tem um pouco também, a gente faz uma validação sobre também ticket médio, na verdade, né, o ticket médio que é pago, às vezes também tem um pouco se o modelo é high touch ou não é low touch, quer dizer, se for low touch, o cara pode gerenciar 2.000 clientes, na verdade, né, se é high touch, tem que ver o quanto o ticket médio compensa, se o ticket médio é muito curto, muito pequeno, não faz sentido você pegar o telefone e ligar para esses caras, né? Só o custo da ligação vai ser maior do que o ticket que eles pagam para você, na verdade, né? Então, você tem que pensar exatamente vale a pena seguir esse modelo de high touch, low touch, mas geralmente uma média que se faz é aceitável até uns 150, 200 clientes por base de CS, assim, né? Entendendo assim, que você vai ter que fazer um contato proativo por dia, na verdade, né? Em um mês que tem 23 dias úteis aí no mês, você consegue fazer um contato com cada um a cada 3 meses, né? Mas aí não seria nesse caso aí que o Rodrigo faz o contato a cada 10 dias, né? É diferente. Hoje está mais tranquilo. Hoje, às vezes, eu falo com o cliente uma vez por mês. Depende do cliente. Aquilo lá era porque, como eu tinha dito, eu até usei o termo, a gente estava endividado, né? Tava sem conversar com muita gente. Então a gente deu um estresse mesmo. Mas hoje em dia tá bem mais tranquilo. Legal. O que é feature de indicação? Tem umas outras antes aí. Mas vamos lá, vou responder. É uma funcionalidade do meu produto. Feature é uma funcionalidade, certo? Uma das funcionalidades que o meu produto possui é de criar programas de indicação e mensurar o resultado. Tipo, ele tem uma funcionalidade lá dentro que ajuda o lojista a fazer o amigo dele indicar o cliente pelo aplicativo, indicar o amigo pelo aplicativo, e quando o amigo vai comprar, os dois são bonificados por alguma coisa. Eu acho que eu estou pulando aqui porque eu estou seguindo aqui uma ordem. Na verdade, eu acho que a ordem vamos seguir a ordem do chat aqui que tá certo. A próxima da Jéssica aqui, né? Por quanto tempo tem da Jéssica também. Helena, mas mantém ordem aí, a gente vai concluir, tá? Jéssica, por quanto tempo o cliente fica com o CS? Enquanto ele estiver comigo.
Pô, exatamente. Na verdade, mas assim, o CS é o best friend do cliente ali, na verdade, né? Que nem a gente falou, ele é o cara responsável por gerar confiança, gerar valor, entregar valor. Enquanto o cliente estiver evoluindo, tu fica com ele, tu fica especializando cada vez mais, especializa no segmento dele, ele vai evoluindo, você vai evoluindo com ele. Quer dizer, uh, enquanto o cliente tiver CS, vai ter um CS junto dele, na verdade, né? Melhor possível. Né? Vamos Exatamente. lá. Tem essa pergunta off-topic aqui da Bárbara aqui. Top 3 concorrências tem app aí, ó. Zigo, Fidelize e Colact. Olha aí, hein? Eu já li a Arte da Guerra. Tem que ser, na verdade. A hashtag tem que confiar muito mais em você mesmo. Isso aí, né? Mas detalhe, ó, Stay App vai estar com stand na Summit e nenhum concorrente estará lá. Então, é isso aí. Legal. Já tá lançando os posts aí de patrocinador oficial e tudo mais. Pô, eu acho que é isso, pessoal. Tem aqui o pessoal Satiro. O Satiro te deu várias recomendações bacanas. Você é um bom gestor de vendas, faz um bom coach, é bom gestor de oportunidade. Ganhou uma moral. Que legal. Pô, legal. Pô, gente, muito obrigado aí por acompanhar, o pessoal que ficou aí, agradecer sem dúvida aí ao Rodrigo por compartilhar esse case aí, muito bacana, um case que justamente muitas pessoas vão querer saber como fazer. Fala aí, Rodrigão, deixa tua mensagem final para a turma aí, que o pessoal que está querendo aprender, está querendo saber como fazer, vamos entender o que é growth hacking, o pessoal quer fazer, que dica que tu dá para a turma aí? Bom, cara, no final das contas, eu acho que a principal dica que eu mais gosto de dar é faça as coisas que não escalam primeiro, faz as coisas na unha, faz com que elas aconteçam. Depois você pensa em criar um painel, um dashboard, qualquer coisa nesse sentido, sabe? Acho que essa é a maior dica de todas. E para de procurar a fórmula pronta. Eu fiquei muito triste com a parada lá do... Eu detesto template. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu fui, apesar de ser o material que mais converte no universo, né? Você fala em template, converte que é uma beleza. Lá no grupo do Growth Hackers Brasil, quando eu fiz o post sobre o case, eu falei que tinha uns templates de speech pro meu time de CS. E aí o pessoal veio... Alguma coisa assim, né? A galera ficou pedindo pra caramba o speech. Eu falei, cacete, velho. A única coisa de toda a história que não serviu pra nada foi o script. Ninguém usou, não funcionou. Ele ficou obsoleto em 2 dias. Então, tipo, a galera tem que parar de acreditar em templates e materiais prontos, tá, gente? Sério, parem com isso. Isso é uma doença que precisa ser erradicada. E é bacana isso que falou, porque tem muita gente que acaba esperando, tipo assim, me manda aí uma coisa pronta, porque eu não quero fazer, porque parece que trabalhar dá trabalho, né? Mas o grande negócio do Customer Success é justamente ir aprendendo com os erros, e testando, e validando, e botando para rodar. O nosso Health Score, a V1 do nosso Health Score, a gente abriu no Sheets e começou a construir do lado do cliente aqui, tá? Mas bota aí um peso de 1 a 10 aí para isso aqui. É legal. Ele fica inadimplente? Não fica? Então, se fica, é nota 10. Se está inadimplente há mais de 60 dias, é nota 5. Se não está, é nota 0. Enfim, sabe? Tipo, vai criando uma hora, assim, tipo, e vai depois rebuscando e aprimorando. Eu acho que não se baseiem também em modelos prontos, na verdade, né? E uma outra mensagem final que eu dou aí, que eu sempre dou para a turma, é meio que o conceito lá que é um dos valores da Sales Hackers, que é a curiosidade em busca do estado da arte, né? Mantenha-se sempre curioso, mantenha-se sempre querendo aprender mais, né? Sempre aí, saiba que existe uma potencial de aprender mais, de conversar com pessoas que sabem, que nem o caso do Rodrigão aí, que está compartilhando toda essa experiência aí. Olha quanto aprendizado aí a gente tem hoje aí, então mantenham-se, stay foolish, como é que é? Essa frase do Steve Jobs aí que mantém a turma sempre de olho aí, né? De aprendizado sempre, cara, sempre. Não dá pra assumir que você já sabe de tudo, pedir pra parar de crescer, sabe? Então, sempre aprendendo, sempre aprendendo.
Pô, muito bom, cara. Gente, pessoal, eu quero agradecer aí de novo a presença de todo mundo. O pessoal ficou aí uma hora e meia quase aí com a gente. O Rodrigão também, deixa aí o nosso muito obrigado aí por fazer toda abrir aí esse app. Já deixo o convite aí também para, se quiser, fazer um blog post aí, um guest post no nosso blog lá da Sales Hackers aí também. Fica à vontade aí para a gente compartilhar isso, porque a gente está sempre querendo aí fomentar e compartilhar conhecimento para a turma aí, para a comunidade. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí, agradeço o pessoal, agradeço o Rodrigo. E esse vídeo, esse webinar vai ficar gravado, né? Logo em seguida a gente já manda aí a turma, já manda para todo mundo aí o vídeo final aí. Show de bola. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Beleza, pessoal. Valeu, um abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Encerrando aqui.